noite, amada igreja, graça e paz, meus irmãos, amém? Bom estarmos na casa do Pai, novamente, e nesse dia, que bom, já estivemos aqui pela manhã, onde nós estudamos a palavra do Senhor. Estamos, aliás, estudando sobre as parábolas de Jesus nas nossas escolas bíblicas, né, dominical. E tem sido uma bênção. Eu queria desafiar você, convidar você a participar, a aprender mais da palavra de Deus, sobretudo nesse assunto tão especial. As parábolas nos ensinam muito, um tempo muito especial junto com a igreja, na presença do Senhor. Mas estamos aqui nessa noite para glorificar Jesus Cristo, amém? Você veio aqui para adorar a Jesus. Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui reunidos como igreja para adoração ao nosso Supremo Senhor, amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos iniciar esse culto orando. Todo culto, toda devocional tem que ter três coisas: palavra, oração e adoração. As visitas pastorais, as visitas de presbítero tem que ter também essas três coisas: palavra, oração e adoração. O culto tem que ter também essas três coisas. Resumindo, né? Claro que a liturgia ela é dividida em muito mais partes, algumas partes a mais, mas esta é a razão. E eu queria convidar você a fechar seus olhos nessa noite, nesse momento. E queria que você, diante do Senhor, se prostrasse agora. E que você, nesses momentos que estamos iniciando, pudesse falar com o Senhor. Reconhecer quem Ele é. E dizer a Ele quem você é. Conte do seu pecado. Confesse o seu pecado a Ele. E peça a iluminação do Espírito Santo do Senhor, para que este culto chegue até o Senhor com um aroma suave, com um perfume que agrada o Senhor. Fale com Deus nesse momento, feche seus olhos, na quietude da voz nossa, mas na amplitude do Espírito, você possa estar falando com Deus. Fale com Ele neste momento. Pai amado, aqui está a sua igreja, Deus, olhando para o Senhor. Estamos falando com o Senhor, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós nos rendemos nessa noite, Deus, em adoração ao Senhor, porque o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas. O Senhor é o Criador de todo o universo. Tu és o Deus majestoso, e mesmo assim, diante de toda a majestade que tem, toda a glória que tens, o Senhor se importa conosco. Pois na criação, logo após a criação, nós pecamos contra o Senhor. Nós caímos. E essa queda traz reflexos de uma imagem que foi deturpada. Mas em Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que foi prometido antes da fundação do mundo. Ele veio até nós, nos colocou na história da redenção, nos redimiu, nos salvou. E nos chama e nos conhece pelo nome, nos chama pelo nome e nos conhece. E naquela cruz, a promessa foi cumprida. Na ressurreição dele, nós temos vida eterna, vida em abundância, e a promessa de ressurreição também. E a igreja assim caminha, a igreja assim progride, a igreja assim avança, dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, para adorar o Senhor. Isso em comunidade. A igreja é este espelho maravilhoso do céu. Então nos abençoa, Senhor, para que a cada dia nós tenhamos como alvo Cristo Jesus, tão somente Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir, virá buscar a sua igreja. E esse dia, a volta do Senhor, quão maravilhoso será, que bom será, que majestoso será o dia da volta do Senhor, que resgatará definitivamente a sua igreja deste mundo tão difícil.
Obrigado porque tua igreja, ou parte dela, está reunida aqui nesta noite, neste endereço, neste edifício, para sermos edificados pela palavra do Senhor. E que o nome do Senhor seja exaltado acima de todo nome aqui nesta noite. Receba, Pai, o nosso louvor nesta hora, a nossa adoração. Lábios que confessam o seu nome estão aqui para exaltar, para te glorificar, porque fomos justificados. Nós cremos no poder salvífico da fé, no unigênito do Pai, Senhor nosso, Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos, com o cântico do hino 164. Vamos louvar o Senhor com esse hino 164, que fala desse nome maravilhoso. E ele começa dizendo justamente isso: santo, nome incomparável, tem Jesus, o amado teu. Santo, nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, levado contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para a mente defender. Ele é arma ao meu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém? Você pode se assentar por um instante. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de nosso Senhor no Salmo de número 125. É mais um salmo de romagem. Hoje pela manhã, nós, no momento devocional, na escola bíblica, lemos um salmo de romagem. Este é outro. Um salmo que é desafiador. E já começa dizendo assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Eu disse que ele começa dizendo: os que confiam no Senhor. Nessa noite, irmãos, está aqui um grupo de gente, de pessoas, uma comunidade, um povo, que é o povo de Deus. Gente que confia no Senhor. Amém? Mas olha a expressão: quem confia no Senhor não será abalado.
Significa que ao redor dos montes, ao redor das pessoas, existem situações que podem causar um abalo sísmico, não é verdade? Os terremotos, os maremotos, as situações diversas, falando em universo, em planeta, em terra, em solo, né? Tantas coisas podem acontecer. E é claro que estou falando aqui de uma analogia, mas muitas coisas podem acontecer ao nosso redor, talvez muito próximos de nós, que possam nos abalar. Mas a palavra aqui que diz, aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, porque o Senhor está ao nosso redor. É a mesma expressão usada pelo salmista no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou, se o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta, porque Ele é o meu Deus. E se eu tenho Yahvé como meu Deus, obviamente, eu posso caminhar tranquilo, seguro na luz, porque Ele está conosco. Que nessa noite você possa adorar esse Senhor. Nós possamos adorar o Senhor, porque Ele está ao nosso redor. Ele está aqui neste lugar, Ele está aqui neste ambiente. E que você possa ter essa atitude de um adorador nessa noite, de quem confia de fato no Senhor. Amém? Vamos orar a Ele, vamos falar com Deus. Quero convidar você a mais uma vez, agora assentado como você está, pudesse fechar seus olhos mais uma vez e falar com Deus. Quero convidar o presbítero Gerson, pode orar nesse momento? Em seguida nós vamos adorar o Senhor com mais alguns louvores. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, Paizinho querido, nós te louvamos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, pela semana, Senhor, que se inicia hoje também. Senhor, obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus naquela cruz do Calvário, ó Deus, que ali levou os nossos pecados, ó Deus, as nossas mágoas. Senhor, obrigado pela Tua graça que nos alcança todo dia, Senhor, e a Tua misericórdia também, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por este momento de culto que estamos aqui na igreja, Senhor, na Tua casa, com o único objetivo de cultuar a Ti, de louvar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome, de declarar nessa noite que o Senhor é o único digno de receber toda a honra e toda a glória, Senhor. Senhor, nós declaramos aqui também o quanto nós dependemos de Ti, ó Deus. Sem Ti não somos nada e dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia a todo dia, a todo momento. Senhor, nós pedimos também que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, nos orientando, nos cuidando, Senhor. E também livra-nos das armadilhas de Satanás, ó Deus, que o diabo às vezes coloca na nossa vida, no nosso caminho, no nosso dia a dia. Mas em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos que o Senhor esteja nos livrando, ó Deus, das ciladas do inimigo. Senhor, obrigado pela Tua igreja que se reúne nesta noite, Senhor, com este objetivo de cultuar a Ti. É assim que nós oramos, Senhor, com muito gratidão, pedindo perdão, Senhor, pelos pecados, pedindo perdão pelas falhas, pelas faltas que cometemos, que não agradam a Ti, ó Deus. Mas no nome de Jesus, ó Deus, nos perdoa. Ainda mais num culto como hoje, que é um culto onde vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. É assim que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Só que se coloque em pé mais uma vez, queridos, nós vamos cantar o hino 254. Hoje pela manhã eu comecei tocando esse hino em ré. Não deu muito certo. Ficou muito grave. Depois eu fui para mim e ficou um pouco melhor. Aí o músico hoje aqui nos ensinou. É em sol, pastor. Vamos cantar em sol. Mas não importa. O que importa é a mensagem desse hino, meu irmão. Preste muita atenção e declare isso ao Senhor. Que independentemente do que estiver acontecendo, você confia no Senhor e no seu poder. Amém? Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. Os céus se revestem de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As contas atendem ao meu mandar.
dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. Ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encabelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mar, nas águas não podem andar pra cá, e levam-se do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. No meu coração goza calma, que não poderá ficar. Vem ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, seja o encabelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, nas águas não podem andar pra cá, e levam-se do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Amém. Esse é o nosso Deus. Ele que está conosco em todo o tempo. Amém. E continuando essa mesma mensagem que estamos cantando, agora o convite é para você celebrar o Senhor com alegria, aí no seu coração, com sua vida. E nesse momento também trazer à frente os dízimos e ofertas como uma expressão de gratidão a Deus, né? O dízimo, a oferta, é expressão de culto ao Senhor, gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele vai fazer. Antes da mensagem, depois eu vou estar dando um relato do que Deus tem feito na igreja, do que Deus tem feito na vida na nossa vida, em nome de Jesus. Mas agora vamos cantar sobre a graça do Senhor, porque é a graça de Jesus que nos faz caminhar, é a graça de Jesus que nos faz prosseguir, é a graça de Jesus que nos faz cumprir a missão que Jesus nos deu. É um privilégio ser um missionário, é um privilégio cumprir a missão de Deus aqui. Amém? Se você tem isso como privilégio, cante com alegria no seu coração e diga isso, que não há nada no mundo maior que o nosso Senhor Jesus. Amém? Se você puder tirar o bracinho, a mãozinha do seu bolso aí, nós vamos cantar com alegria, até com palmas, né? Com alegria em nosso coração. Vai ser muito especial. Não para mim, não para ninguém aqui, mas para o Senhor. Se você se sente bem, é claro. Se não, fique assim, adora o Senhor com a expressão do teu ser. É isso que o Senhor quer do seu coração, né? Às vezes está com palma, mas não consegue. Então, cante, exalte o Senhor, glorifique ao Senhor, em nome de Jesus. Só as palmas primeiro. É a graça de Jesus que faz caminhar. É o amor do Pai que faz viver. O poder do
Amém. Glória a Deus. Ele se importa conosco. Ele nos ama. Ele nos conhece muito bem. Vamos orar. Pai querido, te louvamos por tantas coisas, mas principalmente, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. É o Deus da nossa vida. Os seus olhos estão voltados para a sua igreja. Os seus olhos estão voltados para o seu povo. E a tua presença é maravilhosa. É maravilhosa, Senhor. Então, Senhor, que o Senhor fale conosco através da sua palavra, como já falou até aqui. E que nós possamos ter a motivação, e a motivação seja o Senhor. Estamos aqui por causa do Senhor. Se houver qualquer outra motivação, que caia por terra, Pai, em nome de Jesus. O nosso alvo é Cristo. O nosso desejo é Cristo. A nossa sede é a sede de Cristo e sua palavra. Orienta-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor. Obrigado pelos dízimos e ofertas que o Senhor deu a bênção aos irmãos em poderem partilhar, compartilhar, ofertar e ter esse tempo aqui de demonstração, não à igreja, não à liderança, não às pessoas, mas um ato de fidelidade aqui ao depositar o dízimo, a oferta no gasofilácio. Ou aqueles que fizeram também pelos meios eletrônicos, ó Pai, que o Senhor derrame bênção sem medida sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Continua conosco. Em nome de Cristo que nós oramos com ações de graças. Amém e amém. Vocês podem se assentar? Amém. Eu quero chamar as crianças para que venham à frente, então, para o tempo que elas estarão saindo. Deixa eu fazer uma coisa, antes de mais nada. As crianças já estão aqui, beleza. Mas quero chamar todos os homens desta casa aqui, todos os homens da igreja presbiteriana Vila Rio Branco. Você que nos visita também pode vir aqui. Vai ficar quase, estou vendo bastante homem, louvado seja Deus, né? Venham homens, cadê? Homens com H. Venham à frente. Casado, solteiro, é homem, vem aqui, por favor. Hoje é dia do homem presbiteriano. Viva nós, amém? Junto com a criançada, que esse é um privilégio. Que bênção estar aqui com as crianças. Que privilégio. O Fábio está lá, mas está com um bom motivo, né? Ele é homem, está lá, mas ele está cuidando de algo muito essencial para esse culto aqui, né? Que bom, que joia. Então eu quero pedir agora que uma mulher viesse aqui e orasse. Eu ia pedir para a Karine orar pelas crianças, então agora ore pelos homens também. Peça que Deus abençoe os homens aqui desta igreja. Hoje é o dia do homem presbiteriano, né? E com alegria queremos aqui agradecer agradecer a Deus pela vida de vocês, pela nossa vida, né? Homens desta igreja, dessa comunidade. E a igreja foi muito sábia em pensar num dia do homem presbiteriano, em tempos onde a gente precisa resgatar a mensagem de hombridade. Homens com H na vida da igreja, na família, né? Para que glorifiquem a Deus, sejamos sacerdotes nesta casa, na casa sua de cada dia, mas sobretudo para a glória de Deus. Os homens, eu preguei aqui, alguém ficou, quando eu disse assim, os homens estão perdidos. E é verdade, né? Eu continuo dizendo isso, nós estamos perdidos porque o mundo vai contra essa ideia que eu acabei de falar aqui de hombridade, né? No sentido pleno, bíblico, no sentido como Deus nos criou. Mas vocês estão aqui para lutar, para serem perseverantes e para glorificar o Senhor. Que Deus preserve isso na vida de vocês. Irmã Karine, ore por nós e ore pelas crianças também que vão receber a palavra do Senhor. Amém? Deus, nós te louvamos, Senhor, por mais esse tempo, Deus, diante da tua presença. Sim, Deus. Te louvamos, a Deus, porque é um privilégio, Deus, nós estarmos aqui, Deus, como igreja do Senhor, Deus. Sim, Pai. Queremos em especial, Deus, orar agora, Deus, pela vida desses homens, Deus, da nossa igreja. Pai, que o Senhor os levante, Deus, como servos do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Deus, na sua vida, Deus, no seu trabalho, Deus, na sua casa. Deus, em todo e qualquer lugar que eles colocarem, Jesus, nos seus pés. Que eles venham ser mesmo, Deus, em nome de Jesus, testemunhas do Senhor. E que as pessoas, ao olharem para eles, Deus, possam ver, Deus, homens valorosos, homens cheios do teu Espírito Santo. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor abençoe, Deus, toda a sua vida, a sua família. Oramos também, Deus, pelas crianças, Deus, agora que vão ter o tempo, Deus, ali, Deus, de ouvir a tua palavra. Que o Senhor abençoe os seus corações, abençoe, Deus, para que a semente que vai ser, Deus,
plantada, que ela possa, Jesus, mesmo, Deus, dar fruto. Abençoa também, Deus, as professoras, para que elas transmitam, Deus, o teu recado para o coraçãozinho dessas crianças. E aqui que nós vamos ficar, Deus, que realmente o Senhor venha falar ao nosso coração. E que o nosso coração, Jesus, possa estar aberto, Deus, e os nossos ouvidos, Deus, sensíveis, Deus, à tua voz. Para que o teu recado, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Deus, possa atingir o nosso coração e assim, Deus, mudar, Deus, a nossa vida, Deus, para a glória do teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe crianças, homens. Podemos nos assentar. E antes de passar a palavra, quero rapidamente, irmãos, não tão rapidamente assim, tem bastante aviso e alguns recados importantes aqui, além dos avisos. Esperar um pouquinho as crianças. Está fechado? Ah, está aberto. Joia. Irmãos, o primeiro recado é esse que está aqui já projetado, o projeto Ana, projeto de oração. Aliás, não é um projeto de oração, porque já existe, né? Mas é o projeto Ana, um projeto que já existe, que é Mães Orando, Deus Agindo. Já começou esse trabalho, então hoje mesmo, né, nós temos uma salinha, é a sala 3, voltou a sala 3, é isso? Sala 2, pastor Reginaldo está ali preparadinha, um ambiente de oração, todo domingo 7h15, você mãe, um convite a você estar aqui, Mães Orando pelos Filhos, tá bom? É de Deus esse projeto, é da SAF Nacional, a nossa igreja, a SAF da nossa igreja encampou esse projeto, e que bênção, já está, sem dúvida alguma, é um projeto de muitas, é uma ação de muitas colheitas, em nome de Jesus, amém? Vamos para o segundo é dia 15 de fevereiro, irmãos, teremos um workshop de música no louvor e adoração. Música no louvor e adoração. É um workshop interno, mas toda a igreja, para o Ministério do Louvor, é obrigatoriedade, participe do louvor, tem que estar nesse workshop, o pessoal da mídia também. E você, irmão, que quiser participar, por favor, pode também vir. Será no dia 15, às 17 horas aqui na igreja, tá bom? Semana de oração, começando amanhã, amanhã, dia 3, vai até sexta-feira. O tema é compromisso na adoração. Um resgate à adoração nossa, ao Senhor. Tá? Um compromisso com isso. E vamos estar orando por isso nesta semana de oração que estaremos iniciando amanhã. Pode olhar com compromisso contigo, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Te servindo. Tá aí, gente. Então, nós desafiamos alguns irmãos nesse sentido e agora já 2 semanas estamos divulgando isso. Esse retiro. Já tem as equipes já organizadas, já antes das férias, nós deixamos tudo isso preparado. Já tem irmãos trabalhando em prol desse retiro. Tá? É um retiro interno, mas claro, você pode convidar, desde que a gente tenha esse número, você vai poder se inscrever o quanto antes para o retiro. A ideia é, irmãos, que toda a igreja participe. Vai começar na sexta-noite, vai terminar segunda às 10 horas da manhã. Então, quem pode usufruir do feriado de terça-feira vai poder usufruir, né? Porque a gente sabe que mais é o poder público que tem esse privilégio. Quem é do mundo corporativo, das empresas, não tem. É dia normal de trabalho, né? Mas, se você pode, será importante a sua presença nesses dias ali que nós mencionamos. Começa no sábado, na sexta, termina na segunda de manhã o nosso retiro, tá bom? Já temos um preletor já certo, então vai ser bênção. Será na chácara da igreja e a ideia é termos um pontapé de atividades lá na igreja. Deus tem nos abençoado nesse sentido. Então nós vamos estar usufruindo desse tempo. Participe, o tema do retiro é compromisso com o Senhor. E aí o tema vai abrindo muitos leques. Hoje, claro, a ceia que teremos logo mais. Tem mais algum recado? Não? Bom, o que eu vou dizer agora não é nenhum recado, irmãos, mas
lembrete de algo que já vimos aqui na Assembleia da Igreja, quando foi para prestarmos os nossos relatórios, mas talvez os números fiquem assim muito, não vou dizer que vagos, foram muito bem apresentados, mas na hora não causa um impacto na gente, né? E eu, essa semana, ainda olhando, fiquei impactado. O ano passado, o ano 2024, foi um ano de muita bênção. Você pode falar o contrário, a gente pode falar... Claro, a gente pode ser criticado, você pode criticar, você pode ser criticado. Nós passamos... somos seres humanos, obviamente, cometemos muitos erros, mas é nosso mesmo isso. Contudo, nós recebemos 16 pessoas, 16 novos membros. Para uma igreja pequena, uma igreja que tinha 50 e poucos membros, isso é impactante. Percentualmente falando, é um número elevado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós recebemos aqui o Gabriel, a Bianca, o Gabrielzinho, a Laura Vitória, o irmão Edson, o Robson, a Bruna, o Guilherme, a Lavínia, a irmã Florinda, a Rebeca, o Fadir, a Karine, o Lourenço, o Pietro. 16. Desses 16, 4 não estão mais conosco, que é o Robson, a Bruna, o Guilherme e a Lavínia. Eles se mudaram, né, no início do ano agora a Ponta Grossa. Então, são 12, mas ainda estão no nosso rol. A transferência ainda não foi solicitada, mas já adiantaram que isso será feito. Mas irão para uma outra comunidade presbiteriana, né? Então, é bênção. Então, você deve exaltar o nome de Jesus por isso. Você deve glorificar o Senhor por isso. Você deve também orar por aqueles que, de repente, estão frustrados, animados. Mas tem gente chegando. Tem sangue novo chegando. Que pode somar na liderança, que pode somar na contribuição, que pode somar esforços para que a igreja nesse ano avance mais ainda. Esqueça o número de arrecadação. Isso é bíblico, né? Se você semeia alguma coisa no mundo, digamos assim, levando o evangelho, não vou usar o jargão neopentecostal, mas semeia a palavra, pela palavra você evangeliza, claro que vai ter o resultado, o reflexo disso. A colheita certa e boa. Atos 2, versículo 47. Pronto. Acabou. Amém? Então que Deus possa abençoar a nossa igreja. Que nós possamos, talvez a gente seja um pouco chato em dizer, tem que vir para o culto. Tem que vir sim, tem que vir na quarta-feira. Não vou deixar de fazer esse pedido, esse apelo. Nós devemos ser uma comunidade participativa dos cultos. Sim, porque aqui a gente cresce. Eu sei que o segundo impacto é viver aquilo que nós pregamos e ouvimos aqui nos cultos. Viver lá fora. Esta é a razão. Também. Mas primeiro você tem que vir. Receber cada alimento aqui. Cada palavra, eu estou falando da palavra. Cada alimento para você crescer. E assim a igreja cresce também, para a glória de Deus. Amém? Hoje, ouvindo o pastor Arival, vi os grandes desafios que aquela igreja tem. E fiquei pensando justamente nessa palavra aqui. Às vezes, quando a igreja cresce, vem algumas situações para dizer que não cresce. Mas os números não mentem. Os relatórios que não saíram de mim, saíram da própria comunidade, né, mostram isso. Mas que a gente possa viver mais esse ano mesmo, compromisso com o Senhor, com a palavra dEle, com a oração, com os meios de graça, né, para crescermos mais para a glória de Deus. E nesse ano já iniciamos catecúmenos com algumas pessoas. Tem um número grande aí, graças a Deus, né, que era para ter concluído no final do ano, mas nós vamos deixar aí para abril. Então, porque a gente quer que esses crentes sejam bem nutridos, e já cheguem literalmente contagiando, impactando, como deve ser. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero chamar Reverendo Isaac, que aceitou o nosso convite de estar aqui trazendo a ministração da palavra de Deus nesse culto de ceia. Reverendo, Deus abençoe, viu? Obrigado, viu? Deus te abençoe. Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Que bom poder estar aqui, viu, irmãos? Que privilégio, que oportunidade ímpar. Que bondade de Deus poder estar aqui, tá? Viu, pastor? Que bondade de Deus. Espero que colheu em dobro como igreja.
Essa é uma oportunidade maravilhosa de poder compartilhar a palavra com os meus irmãos. Eu queria te convidar nesse momento a fazer algo muito especial, orar por você. Vamos fazer isso? Você aceita? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. E queria muito que é importante que você peça por você, pelo seu coração, pedindo a Deus, Deus, não deixa meu coração distrair, minha mente me levar para outros lugares. Eu quero estar aqui, fala comigo, pede isso de todo o seu coração ao Senhor. Clama ao Senhor que Ele te quebrante, que Ele foque o seu coração na palavra. É importante ouvir a voz dEle. Querido Deus, Pai, ao começar em mim, não há dignos aqui, nós não somos dignos. Nós não somos merecedores. O que sabemos fazer sem o Senhor, ó Pai, é pecar, é falhar. E Senhor, o que nós pedimos ao Senhor é, perdoa mesmo as nossas falhas, como aqui já foi pedido na liturgia desse culto. E Senhor, enche-nos do Teu amor, enche-nos, Senhor, guia-nos com o Teu Espírito, e ministra, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Eu e os meus irmãos, nós precisamos de Ti. Então, Pai querido, silencia-nos o coração e fala conosco, que possamos ouvir a voz do Teu pastoreio, no nome santo de Jesus. Amém. Lucas capítulo 10, e olha só que surpresa, eu não sabia que os irmãos estavam trabalhando parábolas pela manhã. O Senhor me trouxe ao coração exatamente uma parábola. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. A parábola do o bom samaritano. Vamos juntos aí? Você encontrou? Você pode ler, né? Você acompanha a leitura com os olhos, e eu estarei lendo. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Até aí. Queridos, nós estamos diante de um dos recursos
utilizados pelos mestres ali naquela época. Era comum um mestre fazer uso de uma pequena história, uma parábola, para poder apresentar aos seus seguidores uma verdade, que às vezes ficava de alguma maneira velada ali, mas era traduzida, era explicada pelo mestre aos seus seguidores, aos discípulos. E desde o Antigo Testamento já era anunciado que Jesus sim falaria por parábolas. E se você for um atento leitor, curioso leitor das parábolas para encontrar o que é que elas querem dizer, você vai ver que em uma das parábolas, como a parábola do semeador, fica claro que Jesus de fato trabalhava, utilizava-se das parábolas e ele tinha uma verdade a ser transmitida, mas essa verdade deveria chegar somente àqueles que ele quer que ela chegue. Aqueles que têm, tanto é que a expressão na parábola do semeador utilizada, que diz o seguinte: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, parece uma nota, parece chover no molhado, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não, mas é muito além disso. É no sentido de aqueles a quem Deus habilitou a entender o significado, o sentido, a lição dessa parábola, esses ouçam o que o Senhor está dizendo. E aqui é claro que Jesus, mais uma vez, utilizou-se de uma parábola para transmitir algo muito especial e muito verdadeiro. Se você conseguiu notar, antecedendo a parábola, o que é que o texto nos conta? Um certo homem, versículo 20, acompanhe, 25, acompanhe comigo aí. Um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Está percebendo o que aconteceu aí? Um mestre, um fariseu, quem sabe alguém assim, talvez dos nossos dias hoje, um doutor da lei, né? Alguém que cursou a faculdade de teologia, depois mestrou, depois doutorou, sei lá, que investiu 10, 15 anos de estudo na Sagrada Escritura. Alguns doutores da lei, quem sabe ali, estava com o propósito ou intuito de colocar Jesus à prova. Já testou alguém com alguma pergunta, alguma coisa? Você já fez perguntas querendo averiguar alguma coisa em alguém ou testar? Deixa eu ver se é ou se não é. Pronto. Então qual é o contexto que temos? Alguém que tinha estudado muito a lei, querendo testar Jesus. Deixa eu ver se de verdade é, deixa eu ver como é que é. E então ele coloca uma pergunta importante para Jesus, que na verdade tem tudo a ver com o assunto principal do Evangelho, da Sagrada Escritura, do que Cristo Jesus fez, que é o quê? Salvação. O que é que esse homem, esse doutor da lei, que estudou, quem sabe, tantos anos, estava preocupado em saber? O que farei para ser salvo? Não é isso que está aí no 25? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então o que nós temos? Alguém que tinha estudado muito a lei, alguém que conhecia bastante, mas com o intuito muito provavelmente errado no coração, até pelo que dá para compreender pela parábola, por tudo que Jesus conversa com ele, fazendo o seguinte: olha mestre, ok, você imagina alguém estudar 10 anos e falar assim, fazer uma pergunta essencial sobre aquilo? Fala assim, mas e aí, no final das contas, como é que faz para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu para ele, bom, olha que Jesus pergunta claramente, olha o 26. Então Jesus fez o quê? O que está escrito na lei? Como você interpreta? Olha como Jesus é inteligente. Então ele percebeu a intenção do cara. Você quer me testar? Você é um doutor da lei, está me perguntando sobre a essência, como é que eu vou fazer para ser salvo? Antes só da gente continuar, é importante te dizer uma coisa. Percebe em que pessoa está aí a ação do verbo fazer? O que? Farei para ser salvo. Entende o que ainda estava errado na cabeça desse homem? O que é que estava errado aqui ainda? Nós já encontramos 2 erros nesse contato entre esse homem e Jesus. Quais são? Ele queria testar Jesus, não é?
quem sabe ali diante da pompa, da banca dos doutorados ali, ou dos estudiosos da lei, vamos ver do que é feito esse mestrezinho aí mesmo. Segundo, ele está preocupado sim, esse negócio de vida eterna, que é a essência do evangelho. Vamos pegar um assunto que tem a ver mesmo. E aí, Jesus? Mas o erro dele, crasto aqui, que está evidente no texto, é o que eu vou fazer para herdar a vida eterna. E é exatamente por aí que Jesus começa a destrinchar o coração desse garoto, desse homem, se assim podemos dizer. Olha, você fazer, tá, o que é que diz a lei? Jesus aponta então na direção da lei. Bom, se ele era um estudioso, um doutor da lei, mas Jesus fez duas perguntas. O que é que a lei está dizendo e como você interpreta? O cara foi certeiro? Era de fato estudioso da lei? Era. Versículo 27, o que ele traz? Olha, primeira coisa que tem que fazer, Jesus, bom, é amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, né, de todo o teu coração, todo o teu entendimento, força. E uma segunda, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Distante do que realmente era, ele estava? Não, em relação a saber o que se tem que fazer. Você já via resumos assim em relação à lei do Senhor lá atrás? Você já identificava resumos assim no Antigo Testamento? De fato, a lei estava ali, mas o que é que tem que fazer? Bom, o resumo da lei, a essência da lei é: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você vê reverberações disso, ecos disso no Novo Testamento? Vê também? Vê também. Você tem gente resumindo no Novo Testamento? Olha, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo... Verdade, essência. Esse aqui, de fato, muito provavelmente era mesmo um estudioso da lei. Olha, em essência é isso aqui que eu tenho que fazer. Olha o que Jesus faz. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isso e viverás. Aí é que Jesus começa a pegar ele aí direitinho, não é verdade? Faze isso e viverás. Faz isso para valer, que você com certeza vai viver. Esse, de fato, é o processo. Só uma explicação antes de nós entrarmos juntos aqui a fundo nessa parábola. Irmãos, de fato você precisa viver a lei? Sim, a lei é ruim? Não. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Mas a lei, quando dada aos homens, qualquer um de nós aqui conseguiríamos salvar-nos, enfim, nós conseguiríamos nos salvar diante da perfeição, né, do padrão colocado lindo e perfeito de Deus, que é a lei do Senhor? Se você olhar para você, para suas atitudes, e olhar para o padrão perfeito de Deus, meu irmão, o que era para acontecer é você ter consciência clara de que você e eu, nós nunca conseguiríamos. Esse é o papel da lei. É para que você e eu pudéssemos perceber que não, é impossível. Esse padrão aqui, Jesus, impossível. Tanto é que muita gente, quem sabe aqui ali, tentou viver esse padrão perfeito da lei e esbarrou aonde? Lembra que Jesus, quando vem aqui no Novo Testamento, ele vem, quando você pega Mateus ali, ele vai colocando, ele vai pregando o Sermão do Monte, ele de alguma maneira reinterpreta para os caras a lei? Muitas coisas. Por quê? Ainda tinha gente que tinha capacidade de viver itens parecidos. Lembra o encontro do jovem rico? Esse texto aqui nos lembra muito isso. Gente que conseguia viver alguns caprichos. Não, eu vou obedecer isso, eu vou tentar obedecer aquilo. Mas ainda assim se perdia na essência do que estava fazendo. Realmente fazia aquilo, fazia isso outro, fazia isso aqui, fazia aquilo outro. Mas se perdia. Mas o seu coração delirava. Não conseguia fazer da maneira perfeita. E Jesus aqui traz algo muito especial quando ele diz assim, ó, faze isto e viverás. Tenha essa essência. Lei, ô doutor, você já tem a lei, você sabe como é. E você trouxe com seus lábios uma interpretação correta, é isso mesmo. A nossa lei, por exemplo, a moral, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso, aponta para um amor mesmo. A primeira seção ali da lei aponta para amor a Deus sobre todas as coisas, muito bem, você está certo.
E a segunda seção das leis ali aponta mesmo na direção de você amar o próximo. Não roube, não mate. Você está certo. Agora, o que é que tem que fazer? Você precisa fazer exatamente isso. Bom, dado esse contexto, vamos juntos aí para a parábola e a pré-parábola. Olha o que diz aí. Então, ele querendo o quê? O que diz o texto no 29? Olha aí na tua Bíblia. Ele querendo justificar-se. Prestou atenção no justificar-se aí? Olha como o texto vai abrindo, né? O Senhor Deus usa Lucas aqui para deixar claro o coração desse intérprete da lei, desse doutor. Esse cara ainda queria justificar-se. E então ele tentando assim se justificar, perguntou: quem é o meu próximo? Aí Jesus entrou e começou a aplicar uma verdade maravilhosa. Sabe quando você diz assim, beleza, eu conheço, eu sei inclusive com que coração que tem que se viver, tá? E Jesus, olha, já pensou, Jesus olha na sua direção e fala assim, eu sei que você sabe. Eu sei que inclusive você sabe com que coração você deve viver isso. Mas eu quero ver você viver isso, vive isso, com a essência correta e tudo que você sabe que você tem que viver. Como é que você vai viver isso? O rapaz ainda não tinha entendido. Tanto é que ele olha para aqui e a expectativa dele é ainda uma ação em que pessoa? Na primeira pessoa, no eu. Primeiro, o que farei para herdar a vida eterna? Segundo, lá nesse versículo que a gente leu, mesmo depois dele falar, eu sei o que é e com que essência, ele continua com o verbo aonde? Primeira pessoa, querendo justificar-se. Está vendo que o texto está deixando claro que ele não sabe? Está vendo que o texto deixa claro que ele pensa que é no poder do braço dele? Não é simples, eu estudo o que a Bíblia fala aqui nessa religião, e eu sei ainda com que coração tem que se viver. Só que o que Jesus está deixando bem claro aqui é que tudo bem, mas se eu não fizer essa obra no seu coração, é isso que Jesus vai deixar bem claro aqui. Você não vai conseguir fazer isso. De fato é isso, mas sem mim. E aí ele trouxe essa ideia do próximo, né? Falando assim, bom, então deixa eu ver aqui, averiguar aqui, o que é o próximo? Mas com a ideia de, deixa eu descobrir qual que é a fórmula, qual que é o segredo, e aí eu faço isso então. Às vezes me falta saber quem é o próximo, então, para que eu execute isso aqui de maneira perfeita. Mas ainda estava para ele a ação, e não completamente em Cristo. O que é que eu faço para me justificar? E quem que é esse próximo? E aí, próximo, a tradução aqui dentro do original traz essa ideia mesmo. Seu vizinho, aquele que está mais próximo, aquele, esse irmão seu aí. E Jesus então propõe uma parábola para ele e diz o seguinte, bom, olha, certo homem, para explicar para ele a dificuldade disso. Então lembra que ele não sabia? Ok, quer dizer, ao contrário, perdão, ele sabia o que era para fazer, com que coração deveria fazer. Mas Jesus desafiou ele a viver aquilo. Olha, eu sei que você sabe, eu quero que você dá o play, mais ou menos assim. Você sabe que tem que amar, dizer que eu tenho que amar todo mundo é fácil. Mas eu quero que você dê nome à coisa. Eu amo a Ana Paula, eu amo a Ana Elisa, eu amo o Pedro João, os meus filhos. Sabe quando sai do campo das ideias e passa para o campo da ação? O que Jesus está desafiando ele aqui, falou assim, não, dá play, saber que você sabe, eu sei. Eu quero que você dê play no negócio. Vamos, é para valer, jogue. É a vida. Você consegue? Quando ele percebe aqui que o cara ainda não tinha entendido, não, então quem que é o próximo? Agora se eu souber quem que é o próximo, eu consigo. Não, o cara ainda não pegou. Ele não pegou. Deixa eu explicar para ele o que é próximo. Vamos para a parábola. Certo homem descia de Jerusalém, então caiu na mão dos salteadores, a partir do verso 30 aí, e eles, irmãos, roubaram tudo, tá? Quando fala aqui a palavra roubaram, traz a ideia aqui de, como se fosse a ideia de despir mesmo assim, tiraram tudo do cara, tudo. E aqui, olha só a tradução possível aqui para roubar, tirar de si mesmo, tirar as vestes de alguém. E acrescentado do negócio aqui do tudo, do quantitativo tudo, roubaram tudo desse cara. E não só fizeram isso os salteadores, eles também causaram muitos, ainda no versículo 30, muitos ferimentos.
e retiraram, deixaram praticamente semi-morto. Sabe o que estava acontecendo aqui? Jesus está mostrando o negócio para ele. Vem cá, cara, deixa eu te mostrar uma coisa. Antigamente, é fácil você distinguir, às vezes, uma pessoa da outra. Se você chega num banco, tem alguém de terno e gravata, como é que você trata? Se você chega num outro lugar, não, essa pessoa está com uma roupa simples ou furada. Ou, como é que você trata? Como é que a nossa sociedade costuma tratar, entende? Você entende onde Jesus está entrando? Jesus está dizendo assim, aqui, ó, sem roupa, sem distinção, não tem distintivo, não tem mostrando assim, ó, eu sou importante ou eu não sou. Não, o cara estava nu. Despiram tudo. Não tem como olhar e identificar se era um rico, um pobre, se era... E aí o semi-morto aqui, imagina o ferimento que esse cara... Basicamente o que Jesus... A ideia que parece que Jesus está destacando aqui, ó, era alguém que não dava para você distinguir, não sei quem é. Não sei se é judeu, se é rico, se é pobre, se é... Não sei. É um elemento neutro. Olha o que Jesus está explicando para ele sobre próximo, proximidade. Quem é meu próximo? Deixa eu te explicar. Alguém que você... Lembra quando palavra antiga cantava assim, me deixa amar, sem perguntar a quem, então deixa eu viver. Olha, o amor genuíno, o próximo aqui, não está bem associado a quem que é, não é o rico, não é um judeu. Entende que Jesus começa a tirar a cabeça do cara? Começa a trabalhar a cabeça dele, dizendo, ó, não tem a ver com isso não tem a ver se o cara é isso, ou se é aquilo, ou se é aquilo outro, não tem. E aí ele conta algo muito interessante. Olha o que Jesus aplica. Então, primeiro, independente. Se é rico, pobre, de onde quer, o que quer, independente. Independe disso. Segunda coisa muito curiosa desse texto, dessa parábola, ele fala que então deixou o cara praticamente, vamos pensar aí que talvez desfigurado, a gente não sabe, mas enfim, com muitos ferimentos, deixando ele praticamente semi-morto. E olha a primeira palavra do 31. O que diz a primeira palavra do 31? Casualmente. Casualmente passava por ali. A palavra traz a ideia de surcuria, traz a ideia de acidente, por acaso, uma coisa que você não esperava. E Jesus, acredite, ele é intencional em todas as suas palavras, ele é perfeito. Quando ele inspira Lucas a colocar isso, registrar isso, é a tônica da coisa mesmo. E deixa eu te falar, sem que você cause, sem que você tenha o poder sobre aquela situação de amar o próximo, duas coisas muito importantes. Então, primeira coisa, não tem a ver com um elemento X, o rico, o pobre, não. E outra coisa, você também não tem poder, às vezes, de controle daquela situação. Às vezes ela vai ser lançada diretamente, casualmente. Um levita descia por aquele lugar, vendo, passou de largo. Sabe uma curiosidade a respeito da palavra também, passou de largo? Agora eu uno as duas para que os irmãos entendam, ou as três, melhor dizendo. Dentro das suas raízes ali, o passou de largo, tem uma espécie de jogo com a palavra próximo. Enquanto passou de largo, trazia a ideia de completamente o oposto. O que Jesus está dizendo é que, olha, sem que aquele cara tivesse pelo menos o controle da situação, de não, vou fazer isso. Não. Casualmente, a situação foi arremessada como um tijolo, inesperadamente na frente dele. E sabe qual a reação do coração desse levita, ou mesmo do, quem foi o outro que passou aí? Tanto o sacerdote quanto o levita, sabe o que eles fizeram? O contrário de aproximar-se é o que traz a palavra largo dentro do original grego. A palavra dentro do original grego traz a ideia de, olha, ele viu e ao invés dele aproximar-se, lembre-se que Jesus estava trabalhando na compreensão daquele cara, sobre ser próximo. A palavra está dizendo o seguinte, eles viram e ao invés de aproximar, sabe o que eles fizeram? O oposto de aproximar, eles se afastaram. Tanto o levita quanto o sacerdote. E Jesus está evidenciando aqui, através dessas duas situações, que é completamente possível, sim,
que eu e você conheçamos a lei, saibamos inclusive com que coração vivê-la. Não, tem que viver assim, né? Com esse coração aqui. E é completamente possível que essa situação se arremesse como um tijolo na nossa frente e a gente consiga, sim, mesmo tendo um cargo na igreja, mesmo sendo envolvido ou não com a ordem de adoração ou com a ordem da igreja do Senhor nessa terra, de alguma maneira, ainda que nominalmente, a gente consegue na nossa natureza se afastar, passar de largo e utilizar a lei só como uma filosofia de vida bonita, talvez. Jesus está mostrando aqui, olha, não. Não é o que você faz, porque olha, quem sabe o levita ou o sacerdote preocupados com o quê? Não posso me contaminar, não posso sujar o meu serviço ao Senhor. Deixa eu dar uma afastada aqui, que hoje é dia, quem sabe, de eu servir no templo ali em Jerusalém. No templo, assim, é dia de eu... Não dá. Os seres humanos fazem isso. Na verdade, o que Jesus está fazendo, ele está apresentando como é o coração humano. E que nós não conseguimos. E aí então vem o homem da história. Olha só que interessante. Vem quem? O samaritano. Então o samaritano seguindo seu caminho. Qual era a fama dos samaritanos, lembra? Esse povo é mestiço, impuro. Esse povo é um povo que não sabe, os judeus tinham asco de samaritanos, assim. Porque pensavam que era uma espécie de mestiço, era uma espécie de coisa... E Jesus utiliza exatamente essa figura. Sabe esse desprezado? Sabe esse que não tem reputação? Sabe esse que a fama dele, que ele não tem nada? Sabe esse que é um nada no conceito de vocês? E na verdade ele estava falando com quem? Com o doutor da lei, então vamos direto. Sabe esse aí que é um nada no seu conceito, que não tem metade das apresentações, dos teatros que você apresenta ao doutor da lei? Sabe esse que tem nada? É esse aí que eu trabalhei no coração dele, fiz ele passar perto do cara que tinha apanhado ali, e vendo, presta atenção nessa palavra do 33, compadeceu-se. E a palavra compadeceu-se, ser movido pelas entranhas. As entranhas geralmente eram considerados por esse povo aqui, a ideia de a sede onde moravam os sentimentos às vezes. Por exemplo, o amor, a piedade, sabe, mora no meu coração. Ele está dizendo assim, e aí um cara que não consegue fazer nada, que inclusive a reputação dele é muito ruim, esse cara foi tocado, sabe aonde? Nas entranhas. Esse cara foi tocado no fundo do peito, no coração, na mente, na sede do que ele é. E aquilo moveu ele. Quer saber de uma coisa? Nem mesmo ele esperava, porque seguia 33 o seu caminho. E passando, olha lá a situação arremessada ali, mas alguma coisa mexeu nas entranhas desse cara. Revirou ele aqui. E arremessou ele a uma atitude. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Pegou muito provavelmente o que era caro para ele, não era? Pegou o óleo dele, pegou o vinho dele. Talvez fosse lá o band-aid da época, né? O óleo, ou antisséptico, mas se aplicava em feridas também. Então ele pega o azeite de oliva ali, o óleo, aplica no ferimento, trata. Entende que Jesus está falando? Esse cara, alguma coisa alterou ele aqui dentro, e ele foi impulsionado na direção daquela situação que se arremessou na frente dos doutores, mas também se arremessou na frente desse cara aqui que é um nada no conceito social. E no conceito, inclusive, dos crentes da época. Crentes, entre aspas, ou não. Mas deixa eu te mostrar uma coisa de como é que se vive, como é que dá o play nisso aqui de próximo. O play é dado quando você aqui por dentro é trabalhado pelo Senhor. E aí sim você é arremessado nessa direção. E Deus usa você como instrumento de cura. Esse é o que realmente tem um amor ao
próximo. Esse sim tem. Não é o que às vezes só faz o conjunto de regras sociais aqui, etc, etc. Não, não é bem isso. E você viu que é possível, né? É completamente possível. Ser um doutor da lei, viver um conjunto de regrinhas sociais aqui, e Jesus falar assim, pois é, mas você não vive. Você tem ele aqui, mas você não dá o play, você não joga. Isso não é real no seu coração. Isso não é real. Você sabe como tem que fazer, inclusive com que coração fazer. Mas isso é real na sua vida? E aí, meu irmão, eu te pergunto hoje à noite, esse é o ponto alto dessa mensagem. Isso é real na sua vida? É o que Jesus está perguntando hoje. Jesus fala comigo, sim, e aí ele te pergunta assim, isso é real na sua vida? Você tem o viverá? Você tem a vivência? Você tem o play? Ou é só um conjunto de regras que você tem achado bonito e se envolvido distantemente? Moderadamente? Ou isso mexeu com a sede de quem você é, mexeu com tudo que você é? Como é o evangelho na sua vida? O que efeito ele causou? O que ele tem feito? Então ele fala que ele coloca o cara arrebentado ali em cima do animal dele, ao invés dele desfrutar daquilo, não. Olha, está aqui para você. Ainda vai te levar para um lugar. Coloca ele numa hospedagem. Paga ali, não é verdade? 2 denários, ali, 2 moedas. Paga. Olha, se ele tiver qualquer dívida, deixa comigo. Assim que eu voltar, eu te indenizo. Ou em outras palavras, que significa eu quito tudo, eu saldo toda a dívida dele. Que coisa maravilhosa e perfeita. E então ele olha para o intérprete da lei e finaliza dizendo o seguinte: e aí? Quem é que pareceu para você próximo? Os doutores da lei ou os que vivem isso aqui de verdade, para valer? O pessoal que está bonitinho e cheiroso, que vive a coisa como um todo, mas a vida deles lá fora não presta, não tem isso aqui, não tem essa vida. Quem é que para você acha que realmente se preocupa com o próximo, realmente tem vida, realmente tem essência? Esse povo bacaninha, mas que não tem vida de verdade com isso aqui? Ou gente que realmente é conduzida a viver isso aqui? E uma coisa muito importante é destacada. Sabe o que Jesus deixa claro aqui? Não depende da sua e nem da minha performance. É isso que ele deixa bem claro aqui. Porque ele está dizendo com clareza nessa parábola: existe a possibilidade de você saber o que tem que fazer e ainda fazer de maneira performática. E isso não é viver. Você não vai ter vida aí dentro do seu peito. Sabe o que fala no geral, irmãos, essa parábola? Do tamanho da nossa miséria, e que só é possível isso se a verdadeira essência desse samaritano, quem você entende que é a verdadeira essência desse samaritano? Se a verdadeira essência, Cristo Jesus, se Cristo Jesus olhar nos seus olhos e fazer assim: olha, você está semi-morto, vive ou não vive, mas eu vou pegar você, eu vou curar suas feridas, eu vou te levar para um lugar seguro e vou quitar toda a sua dívida. Parábolas escondem sentidos preciosos, sentidos extremamente preciosos. Sabe, não que o texto esteja dizendo diretamente isso, mas eu vou pensar esses elementos para uma aplicação alegórica talvez, mas que nos lembra de elementos muito sinceros e verdadeiros. Quem é que sara as nossas feridas?
Quem é que aplica, né, em nós esse... Lembra? Do óleo de cura. Lembra tantas coisas que o óleo representava ali, no Antigo Testamento, no Novo. Lembra quando ungia reis? Quem é que faz tudo isso? Quem é que paga as nossas dívidas? Quem é que de fato é próximo e pode despertar dentro de você e de mim a vivência correta da lei, o amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo no seu coração? Só tem um, Cristo Jesus, o que estava falando aqui com esse cara, o que estava falando sobre essas parábolas, o mestre que estava ensinando esse precioso segredo. Só ele pode fazer isso, tanto comigo quanto com você. E como é que está o seu coração? Tem caminhado na performance ainda? Não. O seu coração já é completamente rendido a ele? Você já entendeu o que esse doutor da lei precisava entender? Ah, entendi. Então não é eu que me salvo, não é eu que estou fazendo coisas boazinhas para Jesus. O que eu tenho que fazer é reconhecer o meu estado de miséria, de semi-morte, ou de morte, né, na verdade. E pedir, ó bom samaritano, ó Senhor dos samaritanos, ó boa essência desse samaritano utilizado a palavra, atinge o meu coração, resgata-me. Entende? E aí o Senhor vai te fazer viver de fato o amor ao próximo. Finalizando, é extremamente importante isso para nós como igreja. Viver tudo que a gente tem para viver, como eu ouvi o pastor dizer aqui, tantas oportunidades parece que vão ser geradas aqui nessa igreja. Um plano completo de programações que é uma dica de ouro, que é uma dica essencial. Viva tudo isso na dependência exclusiva daquele que realmente pode fazer com que essas programações todas sejam vivas, plenas, que elas de fato atinjam o seu propósito. E que Deus abençoe poderosamente a igreja de Vila Rio Branco. Que Jesus seja visto, que essa essência seja vista em tudo que os irmãos têm para viver esse ano. Antes de cada programação, depois de cada programação, durante essas programações, que Deus abençoe poderosamente e que os irmãos contemplem essa vida. Vamos orar? Irmão, fale com o Senhor sobre o que o Senhor falou contigo essa noite. E lembre-se que às vezes também, mesmo sendo cristão, o nosso coração, infelizmente, pode sim querer flertar com uma performance. Então pergunte sinceramente para Jesus: Jesus, tem sido vivo tudo que eu tenho vivido? Tem sido vívido? Tem sido vivificado pelo Senhor tudo que eu tenho vivido? Ou não? Ou me perco entre as minhas performances? Pergunte para o Senhor. É sobre isso que o Senhor está falando conosco hoje. E pede para Ele: Senhor, então guia tudo que eu vou viver, para que de fato seja vivo, para que de fato seja bem precioso. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor deixa claro que nós não conseguiríamos, mesmo sabendo que é a Tua palavra e como é que tem que se viver, nem assim conseguiríamos por nós mesmos, na primeira pessoa, eu, não conseguiríamos. Obrigado por deixar claro. Obrigado por nos lembrar isso, que mesmo depois de cristãos transformados pelo Senhor, às vezes, quantas vezes o nosso coração ainda flerta com isso. Mas o que eu peço ao Senhor, ó Deus, é perdoa as nossas falhas, a nossa vontade tola de querer fazer por nós mesmos. E guia-nos, ó Deus, guia-nos nessa vida, nessa essência, ó Pai, nessa essência maravilhosa, que mostra o quanto a Tua palavra é poderosa. Dá-nos o prazer de viver a lei, mas movida pelo Teu Espírito, movida pelo Senhor, aquele que é o perfeito cumpridor da lei. Guia-nos como igreja, guia as programações da Vila Rio Branco. Ó Deus, guia o reverendo Reginaldo. Enche, Senhor, do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade. Fala mesmo e usa poderosamente essa igreja, nesse bairro, nessa cidade, em tudo que forem viver. É no nome santo de Jesus que nós te pedimos isso, Senhor.
com o pedido de perdão pelas nossas falhas. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, queridos. Que Deus tenha falado no seu coração. Certamente Ele falou. Como o reverendo falou, né? Se os nossos ouvidos estiverem abertos. Essa palavra está lá nas cartas também, às igrejas do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Quero chamar os presbíteros à frente, o Ministério de Música também da igreja, para estarmos participando desse momento da ceia do Senhor. Fomos preparados pela palavra do Senhor, e esse momento aqui também ele converge para a palavra, é algo que é um mistério, que é assim que Deus age, Ele nos prepara para esse tempo de comunhão, que vivemos como igreja hoje, mas nos prepara para um tempo que é eterno, lá na eternidade, nós estaremos ceando com o Senhor. Que maravilhoso será. Então que Deus nos abençoe nesse sentido, hoje nós possamos viver esse tempo para a glória de Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta onde Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 23, como de costume, quando Paulo instrui a igreja de Corinto quanto à celebração da ceia do Senhor. Preste atenção nessa leitura que diz assim, 1 Coríntios 11, do 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Jesus, aqui nesse texto, ele não está falando, como muito bem disse o reverendo Isaac, não está falando de performance religiosa, né? Jesus está falando aqui, através de Paulo, obviamente, ele está apenas repetindo o que o próprio Cristo fala nos evangelhos, quanto à ceia. Ele está aqui refletindo o modo de vida que agrada ao Senhor, de gente pecadora, que é justificada, que caminha com Cristo, vive para Cristo, e quando cai, se prostra diante de Deus, o busca. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele entende isso e ele fala, olha, examine-se. É isso que ele fala no versículo 28. Examine-se, pois, homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O Senhor quer, da minha vida, da sua vida, neste momento, irmão, irmã, é mais que uma reflexão, mas é uma comunhão intrínseca com o Senhor Jesus, com a sua palavra, como que quem entendeu o ato da justificação pela fé. Pecadores, salvos, chamados pela graça a participar da mesa do Senhor. Então eu convido a você que está em plena comunhão com a igreja do Senhor Jesus, que confessa a fé evangélica em nosso Senhor Jesus, a participar desse momento tão importante que é a ceia do Senhor, que eu costumo dizer que é a festa do perdão. E perdão não é apenas um ato onde a gente fica ali cabisbaixo, reflexivo, né? Como tem o ato da nossa liturgia, onde nós confessamos os nossos pecados, mas é uma festa, porque
é celebrativo. O perdão de Deus por nós é uma festa, uma celebração. Claro, entendendo o que Cristo fez, a dor horrenda que sofreu na cruz. Mas este ato também nos leva a crer, não apenas na morte, mas na ressurreição daquele que ceia conosco e ceará conosco por toda a eternidade. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Quero pedir ao presbítero João que nos leve a Deus, confessando os nossos pecados, e agora, com alegria, participaremos da ceia do Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor, agradecemos a Ti. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque estamos aqui. Muito obrigado, Pai, porque ouvimos uma porção da Tua palavra e que realmente, Pai, possamos ser servos que Te servem, Pai, em espírito e em verdade. Servos, Pai, que amam o próximo, independente da situação, da condição, mas que nós estejamos sempre, Pai, dispostos a fazer algo, servir o próximo, servir ao Senhor, no dia a dia, Pai, estarmos juntos, amando, abraçando, que sempre, Pai, o Senhor esteja nos moldando, Pai. Somos pecadores, Pai, mas nós Te pedimos, perdoa, Pai, os nossos pecados. Oh, Pai amado, muito obrigado, Senhor, obrigado pela mesa que hoje vamos participar, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado demais, Pai. O pastor aqui testemunhou, Pai, no início do culto, o que o Senhor tem feito pela Tua igreja. E nós queremos dizer para o Senhor muito obrigado, Pai. E agora, Pai, sê conosco, perdoa os nossos pecados, e que possamos sair daqui, Pai, cheio do Teu Santo Espírito. Pai, esse é o nosso desejo, Pai. Nós Te pedimos, Pai, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, queridos, o Senhor Jesus, Ele toma o pão e diz: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Partam o pão, sempre em memória de mim. Por semelhante modo, Ele pega o cálice, toma o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso, tomem. Façam isso todas as vezes que eu beberes e façam em memória de mim. Amados irmãos e irmãs, eu vos passo este pão e este cálice, e cujo evangelho sou vosso ministro. Quero convidar você que vai participar, está em plena comunhão, como mencionamos, se colocar em pé, estamos servidos pelos presbíteros. Quero convidar aqui Jacob Bruno, pode servir junto com os presbíteros aqui a ceia do Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve,
Jesus. Amém. Vamos participar desse momento, querido. Você que está com o pão e o cálice sobre sua mão, comamos todos e bebamos. Vamos cantar apenas mais uma vez esse cântico, sem repetir, uma vez como cantamos agora. Depois quero convidar o reverendo Isaac para vir à frente, estar orando e impetrando a bênção do Senhor. Vamos no início? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. O caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor amado, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pelo perdão, pelo amor que o Senhor tem tido conosco. Oh Deus, obrigado por nos lembrar essa noite que não é pelo que nós conseguimos oferecer ao Senhor, porque não temos nada. Senhor, é o que temos, nada, mas obrigado porque o Senhor vai até nós, e o Senhor então em graça, em bondade, entrega, Senhor, a vida, derrama o sangue. Oh Senhor, então nos cura, nos redime, e nos dá, Senhor, habitação eterna. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por nos lembrar isso aqui nesse lugar. Continua, Senhor, regendo o nosso coração, dirigindo ele com a Tua palavra, falando conosco, Pai, quebrantando-nos dia após dia. Nós precisamos disso. Continua a falar conosco, Paizinho Santo. Obrigado por esse tremendo amor do Senhor, que é poder vir aqui te cultuar e ouvir o Senhor, adorar o Senhor. Leva-nos para casa em paz, que possamos ir, Senhor, guardados e protegidos no Teu amor. Que tenhamos, Senhor, semanas dirigidas e abençoadas pelo Senhor, cheias da essência do Senhor, de quem o Senhor é, cheios da vida do Senhor. Ó Deus, e que o nosso coração sempre celebre em gratidão e fidelidade a Ti. Em tudo que formos viver lá fora, aqui, leva-nos, Senhor, conduz-nos e guia-nos, usa-nos no Teu amor. É no nome de Jesus que agradecemos e pedimos. Amém. E agora, amados do Deus Altíssimo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as eternas consolações do Espírito de Deus
repouse sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Vamos estar saindo à porta lá com o pastor, estar cumprimentando a igreja.